Olá, é bom ter você de volta e vamos ao informativo com as decisões do TST publicadas agora na terceira semana de agosto de 2018 que nós percebemos como mais relevantes. O primeiro desses julgados então é o agravo 1480 dígito 2 de 2013, no qual se tem uma decisão acerca de adicional de insalubridade e fornecimento de EPI. Como se sabe, o fornecimento de EPI que cause ou que confirme a supressão do agente insalubre justifica o não pagamento desse adicional. Entretanto, o que se tem nesse caso é que a agravante não demonstra o desacerto de decisão agravada, uma vez que a egrégia turma, considerando o quadro fático delineado no acordo regional, entendeu que, embora fossem fornecidos protetores auriculares, a reclamada não demonstrou a adoção de medidas aptas a neutralizar ou minimizar os efeitos do agente insalubre, em consonância com o entendimento uniforme dessa Corte, consubstanciado na súmula 289. Ou seja, aqui há alguns elementos de direito material e outros de direito processual que têm relevância, ou seja, confirma-se o entendimento de que a eventual supressão do agente insalubre, dos efeitos do agente insalubre justifica o não pagamento do adicional. Entretanto, no caso, verificou-se que o fornecimento de EPI não foi suficiente para suprimir ou mesmo minimizar esses efeitos. Consequentemente, seria cabível o pagamento do adicional. Deve-se observar no aspecto instrutório da instrução do processo que, eventualmente, se for levantada essa questão, deve-se produzir prova, ou de parte a parte. Cabe à parte autora, eventualmente, alegar essa questão de que, apesar de que tenham sido fornecidos EPI, eles não eram capazes de neutralizar ou minimizar esses efeitos, e a parte reclamada deve estar atenta, caso essa alegação seja feita, para que se produza a prova relativa a essa neutralização ou minimização dos efeitos do agente insalubre. O segundo caso que temos, bastante singular, um recurso ordinário enviado ao TST 21242, dígito 23 de 2016, no qual se confirma que, embora o incidente de resolução de demanda repetitiva seja compatível com o processo de trabalho, a lei prevê a possibilidade de interposição de recurso de natureza extraordinária apenas do julgamento de mérito do incidente. No caso vertente, considerando-se que a decisão colegiada do Tribunal Regional foi no sentido de não admitir o incidente processual, não houve apreciação de seu mérito. Por conseguinte, é manifestamente incabível o recurso ordinário, por se tratar de decisão irrecorrível. Em síntese, o que se tem é o entendimento, a manifestação do entendimento de que as decisões que não admitem o incidente de resolução de demanda repetitiva, e de alguma sorte pode-se entender também todos aqueles relacionados à gestão, ao microsistema de gestão de demandas repetitivas ou de formação de precedentes obrigatórios, não submeteriam a um recurso imediato, no caso de sua não admissão. Como se está consignado nessa ementa, a decisão proferida nesses incidentes é passível de recurso próprio. Entretanto, o que se considera aqui é que a não admissão desses incidentes não justifica ou não autoriza um recurso imediato. O próximo caso que vemos também é oriundo da SDI 2, em RO, em ação rescisória 8573, dígito 11 de 2011, se tem a aplicação da súmula 83. Pela súmula 83 se verifica a inadmissibilidade de ação rescisória quando, ao tempo da prolação da decisão rescidenda, a matéria era controvertida, ou seja, não se admite a ação rescisória como meio de uniformização de jurisprudência, caso a decisão proferida, então, fosse passiva de controvérsia, fosse objeto de controvérsia jurídica entre tribunais, mesmo dentro de um próprio tribunal, mas eventualmente posteriormente veio a ser consolidado num determinado entendimento, a ação rescisória não serve para conferir esse efeito uniformizador entre a controvérsia anteriormente existente e a eventual uniformização posterior. Assim, na ementa desse julgado se traz que essa SDI 2 firmou o entendimento no sentido de flexibilizar o contido na súmula 83, 1 e 2 do TST, restando firmada a tese no sentido de que o marco divisor para afastar controvérsia acerca da interpretação da norma infraconstitucional é que, no momento do trânsito em julgado da decisão incidente, a matéria se encontre pacificada na SDI 2, na SDI 1 e nas 8 turmas do TST, mesmo que ainda não editada a súmula ou orientação jurisprudencial a respeito. Entretanto, em pesquisa realizada da jurisprudência do TST à época em que proferido o acordo incidente, a matéria não se encontrava pacificada nas 8 turmas e na SDI, eis que ausentes precedentes abordando o mérito da questão por parte da SDI da terceira turma, o que configura descumprimento do critério fixado por essa SDI 2. Ou seja,
A súmula 83 fixa que, então, esse marco divisor para se saber se a matéria era controvertida ou não ao tempo da prolação da decisão recidenda seria a edição de súmula ou a orientação jurisprudencial. O entendimento que foi flexibilizado é que, ainda que não houvesse súmula ou orientação jurisprudencial, mas se verificasse que a SDI e as turmas do TST já proferiam decisões em sentido uniforme, já se caracterizaria então a ausência de controvérsia e eventual admissibilidade da ação rescisória, de modo que não prevalecesse aquela decisão cuja a rescisão se pretende, em vista de decisão de pronunciamento já uniforme do tribunal. Então, nesse caso, como se verificou que ainda persistia a controvérsia no âmbito do TST, especialmente, não se admitiu a ação rescisória. Um caso bastante particular, que eventualmente será até objeto de vídeo próprio, vídeo específico, trata-se do exame necessário em recurso ordinário em mandado de segurança 884, dígito 55 de 2015. Na ementa desses julgados, traz que, sob a aparência de mera sugestão ou opinião, o ato impugnado apresenta conteúdo decisório e conclusivo sobre a responsabilidade das diversas empresas ali identificadas nominalmente pelos débitos trabalhistas da Fundação Rubem Berta. Mesmo ostentando a natureza de órgãos jurisdicionais, não se infere no ato normativo que criou o núcleo de pesquisa patrimonial que lhes tenha sido conferida atribuição ou competência para promover a desconsideração da personalidade jurídica dos executados, reconhecer a existência de grupo econômico e estabelecer responsabilidade solidária de pessoas físicas ou jurídicas por débitos trabalhistas. Nesse caso, o que houve foi uma decisão do Núcleo de Pesquisa Patrimonial e de Centralização de Execuções do TRT da Primeira Região, no qual se identificou uma cadeia de responsabilidade patrimonial vinculando tanto empresas quanto pessoas físicas com relação a débitos da Fundação Rubem Berta, que estava vinculada à Varig, a empresa então hoje falida Varig. Nesse caso, o que se considerou é de que o núcleo de pesquisa patrimonial, que por vezes é até dirigido por um magistrado, ele serve apenas para coleta de informações, ou seja, tentar identificar o patrimônio de pessoas jurídicas e pessoas físicas que eventualmente sejam passíveis de responsabilização por eventuais créditos do devedor originário. No caso, há dois aspectos a serem destacados nesse caso. O cabimento do mandado de segurança contra esse ato do núcleo de pesquisa patrimonial, considerando-se que se tratou de uma decisão teratológica que extrapolava os limites da competência desses núcleos, e o outro é nesse sentido, de que não caberia ao núcleo de pesquisa patrimonial extrapolar essa competência, que seria simplesmente de coleta de dados, e já declarar por ato próprio essa responsabilidade jurídica, desconsiderando a personalidade jurídica desses executados e incluindo na formação desse grupo econômico pessoas físicas e jurídicas não diretamente relacionadas aos litigantes originários. Eventualmente, vamos fazer um vídeo específico sobre esse caso, por se tratar de uma matéria particularmente interessante. Mas o que importa no caso agora é verificar a existência já desse pronunciamento do TST, em vista de que esse relatório do Núcleo de Pesquisas Patrimoniais do TRT da Primeira Região estava sendo usado em diversos casos como decisão já tomada para justificar essa transferência, essa transposição de responsabilidade jurídica a pessoas físicas ou mesmo pessoas jurídicas que não estavam envolvidas inicialmente na demanda. Um próximo caso que examinamos e que destaca o rigor no exame de recursos de revista são os embargos 27 e 20.00, dígito 44 de 2009, no qual se explicita que, nos termos do artigo 896C da CLT e da súmula 221 do TST, o conhecimento do recurso de revista está condicionado à indicação expressa do dispositivo de lei ou da Constituição tido por violado. A alegação genérica de ofensa ao preceito que trata da competência da Justiça do Trabalho não supre a exigência, uma vez que ele se desdobra em vários incisos e parágrafos, sendo imprescindível que a parte especifique qual deles teria sido ofendido ou mal aplicado pela decisão objeto do recurso revista. Não havendo essa especificação, presume-se que a violação seria ao caput, o que não autorizava o conhecimento do recurso revista, uma vez que nele, isoladamente, não há nenhum conteúdo normativo ao qual o acordo regional se contrapusesse.
O que se tem no caso é a definição da necessidade de quando quando o recurso de revista se refira a dispositivo de lei ou da Constituição, ou a mesma súmula, que seja dotado de mais de um inciso, ou de mais de um parágrafo, ou de mais de uma linha, há necessidade de que haja indicação específica de a que inciso ou a qual parágrafo ou a qual item da súmula se está referindo. Caso contrário, se recorre à presunção de que a referência é ao caput dessa disposição ou ao tema genérico exposto nessa súmula e, consequentemente, se esse caput, esse tema genérico, não caracterizar tese contraposta ao conteúdo do acórdão regional, não se deveria admitir o recurso de revista. Eventualmente surge a dúvida de que isso é um excesso de formalismo, uma exigência absurda. Ocorre, entretanto, que, se admitida tal tipo de manifestação, o que ocorre é que a parte transfere ao julgador a obrigação de fundamentar a sua pretensão recursal e, consequentemente, abrindo margem a uma conduta que se aproximaria até de alguma parcialidade, porque, dependendo da disposição do relator ou do órgão julgador para o acolhimento ou não de determinada tese, o tribunal, o relator, poderia promover um exame mais aprofundado, eventualmente com base em dispositivos não referidos imediatamente ou em dispositivos equivocadamente indicados pela parte. Assim, apesar de parecer uma exigência formal excessiva, o que se tem aqui é uma defesa da imparcialidade do juiz e da necessidade de fundamentação específica pela parte interessada. Um caso também bastante peculiar são os embargos 743, dígito 05 de 2014. Aqui você tem uma questão relacionada ao OJ 383, que trata da isonomia salarial entre terceirizados e empregados da empresa tomadora, envolvendo questões que têm reflexos de direito material e também de direito processual. Assim, a emenda desse julgado traz que essa subseção concluiu que, para fins de reconhecimento de isonomia salarial de que trata a orientação jurisprudencial número 383, não se exige que os eletricistas empregados da prestadora de serviço exerçam tarefas exatamente idênticas às desempenhadas pelo eletricista da tomadora, sendo suficiente para a caracterização da identidade de funções a própria atividade desenvolvida, que se insere na atividade precípua da concessionária de energia elétrica. Na hipótese vertente, a Igreja Oitava Turma, ao entender que, embora o reclamante exercesse a função de eletricista, não faria jus à isonomia salarial, porque não demonstrada a identidade de funções com eletricistas empregados da concessionária de energia elétrica, proferiu decisão em dissonância com a atual jurisprudência dessa Corte. Inicialmente, o aspecto do direito material verificado aqui é essa aplicação bastante ampla da OJ 383, que confere essa possibilidade de isonomia salarial quando se verifique que os trabalhadores terceirizados e os efetivamente empregados realizem tarefas semelhantes. O que se considera como uma ampliação do entendimento verificado na súmula 383 é que não se exigiria a identidade específica das tarefas, mas essencialmente de que os trabalhadores terceirizados propriamente empregados se ativassem em funções semelhantes, ou seja, como os trabalhadores aqui contemplados eram eletricistas, ainda que não exercessem exatamente as mesmas tarefas, o conjunto de atribuições seria semelhante. E a questão de direito formal, direito processual, que estaria relacionada a isso, seria a necessidade do ônus da prova, ou melhor, o desempenho ou os pontos controversos que seriam admissíveis durante a instrução processual. Ou seja, eventualmente se pode ver que ocorrem alegações de negativa de prestação jurisdicional ou de licenciamento de defesa quando não se faz uma instrução especificada acerca das tarefas desempenhadas por cada um desses trabalhadores. Em lides individuais é menos complexo, mas por vezes essas demandas são ajuizadas de forma coletiva, ou seja, algumas reclamadas exigiriam que cada um desses eletricistas fosse, em relação a cada um desses eletricistas, fosse feita prova da identidade de tarefas. Entretanto, o que se extrai desse julgamento é que não seria necessário essa prova absolutamente específica. Seria necessário provar de que os trabalhadores terceirizados e empregados se ativavam no mesmo conjunto semelhante de funções. Ou seja,
a demonstração de que os eletricistas empregados em eletricistas terceirizados se ativavam em funções semelhantes, não necessariamente realizando as mesmas tarefas, o que, no caso de concessionários de energia elétrica, poderia resultar, por exemplo, na distinção entre que redes elétricas seriam objeto de manutenção pelos terceirizados ou pelos empregados. É importante destacar, então, que a eventual decisão que se baseie nessa identidade de função genericamente considerada e não necessariamente na verificação específica da identidade de tarefas pode ser regularmente proferida e mantida em decisões dos tribunais. De outra sorte, se a parte reclamada quiser realmente discutir essa identidade ou ausência de identidade, seja de funções, seja de tarefas, essa questão já tem que estar constante do acordo, pelo menos do acordo regional, e também ter sido objeto da instrução processual. Caso contrário, sequer se admitiria um recurso de revista por tal discussão eventualmente enveredar pelo revolvimento de conjunto fático probatório. E essas foram as decisões que nos chamaram a atenção, publicadas agora na terceira semana de agosto de 2018. Algumas delas, por certo, serão objeto de vídeo posterior, eventualmente tratando individualmente delas, porque trazem questões absolutamente novas ou que têm um desdobramento bastante amplo para o demais da aplicação no direito processual do trabalho e também do direito material do trabalho. Eu agradeço a atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.